Eu sou a Gabriela Ruberg, do Escritório de Governança da Informação do Banco Central, e venho contar aqui a nossa experiência com uma aplicação do blockchain. Eu tenho que dizer que eu não falo pelo Banco Central, só quem fala pelo Banco Central é a diretoria colegiada. Eu venho aqui contar realmente o que é que a gente passou ao inovar ou conduzir uma iniciativa de inovação utilizando isso daí numa área que não é exatamente tão comum com blockchain na época, não era, né? Quando a gente começou a mexer com isso. Bom, quando eu era criança, sempre adorei ler, adorava ler quadrinhos, né? E eu me lembro bem da primeira vez que eu li esse quadrinho aqui, os 12 trabalhos do Asterix, né? Acho que quase todo mundo aqui deve conhecer o Asterix. E o Asterix, depois de bater em um monte de monstros e superar vários desafios, chegou com o Romano lá que tinha dado a lista de desafios para ele, e o Romano disse: para você passar para a próxima etapa, você tem que conseguir um simples salvo-conduto. Aí ele, simples salvo-conduto, joia, isso é uma questão administrativa, moleza. E ele enveredou pelo caminho da administração burocrática e foi uma das piores provas que ele teve. O Obelix, seu fiel companheiro, quase enlouqueceu nesse negócio, porque para conseguir um simples salvo-conduto, ele tinha que ir para tudo que é lugar, sair dando informação em vários lugares. Isso é algo muito comum para cidadão em quase todo lugar no mundo e, recentemente, isso vem mudando, mas aqui no Brasil, a gente, como órgão público, né, a gente tem trabalhado muito para minimizar esse efeito. Mas, na prática, se você precisar abrir um negócio, se você precisar tirar um certo documento, pedir um diploma, muitas vezes você tem que ir a vários lugares e fornecer a mesma informação a vários lugares, que a gente não tem essa visão integrada de governo para o cidadão. Existe uma lei, né, a Lei de Proteção do Usuário de Serviço Público, de 2017, que diz que os órgãos públicos não podem pedir a mesma informação. Se ele já tem alguma base do setor público, ele não pode pedir novamente. Então, assim, o Banco Central tem um dado, a Receita não pode pedir ao cidadão, para evitar essa maratona. Mas, na prática, né, a gente sabe que os órgãos públicos são muito diferentes, têm graus de maturidade muito distintos, e essa lei ainda não está efetiva, certo? Então, na prática, a gente ainda tem um caminho para chegar lá. O que é que isso significa? Não é só dor de cabeça, perda de tempo, é perda de dinheiro, especialmente para quem vai conduzir negócio. Isso influencia, por exemplo, relatório do InBusiness, do Banco Mundial, a respeito de como é que a gente consegue, o quão propício é o ambiente para negócios no Brasil. Tá? E essa iniciativa blockchain, que eu vou contar para vocês, né, sobre a qual eu vou falar, ela nasceu justamente dessa preocupação. Bom, como é que os órgãos têm feito para trocar informação, de maneira geral, órgãos públicos, né? Antigamente, né, eu amei, aliás, as apresentações que me precederam, eu meio que posso surfar nelas, né? Eu também sou cria da casa, né? Fiz mestrado e doutorado aqui na COP, UFRJ, é por isso que eu fico tão feliz de voltar. Antigamente, a gente dizia disquete para lá, disquete para cá, né? Hoje, é meio que arquivo para lá, arquivo para cá. Quando isso pode ser feito? Porque produzir o arquivo quer dizer, eu vou tratar, vou extrair o dado, vou tratar, vou formatar e vou colocar lá. Nem todo órgão tem disponibilidade, capacidade de fazer isso, e muito menos de fazer isso de forma ágil. Tá? Então, mesmo essa troca, que não é nem de longe o ideal, ela também nem sempre consegue acontecer. Tá? Então, ela tem uma série de dificuldades até para acontecer. Aí, Mas aí você pode me dizer, nossa, hoje a gente tem a nuvem. Bota na nuvem. Coloca o governo todo na nuvem. Eu fui a uma semana de inovação lá na ENAP, em Brasília, e veio um convidado chinês, acho que ele era um militar, e ele falava assim, vocês têm que ir todos para a nuvem. Lá a gente chegou e disse, vai todo mundo para a nuvem. E foi todo mundo para a nuvem. A gente tem uma diferença cultural importante daqui para a China, né? Lá, se você não for para a nuvem, talvez você vá para um lugar muito tranquilo, com árvores, que sua família vai lhe visitar de vez em quando, né? Aqui não é bem assim. Então, mas o pior disso é que a nuvem tem sido vista com uma concepção ainda antiga. A nuvem, de maneira geral, tem sido alvo para soluções
centralizadas. Eu adoro essa questão do poder, né, da noção do poder. E a nuvem, ela representa essa noção de poder mesmo para as grandes empresas privadas que estão por aí, tá? E muitas vezes isso não é interessante. Por que isso não é interessante? Tá? Porque a nuvem, por ser centralizada, ela está muito longe do chão. E o chão é onde as coisas acontecem. Se eu coloco uma coisa centralizada para compartilhar com todo mundo, mas os fatos acontecem num lugar distante, a nuvem vai se desatualizar muito rapidamente. Ou então, vai ser caríssimo eu conseguir mantê-la atualizada. Tá? Isso entre outros fatores. Então, essas soluções centralizadas, que têm um pouco de vontade de poder por trás, mas muitas vezes uma questão de ignorar as soluções descentralizadas que existem, elas têm vários problemas. O primeiro é o custo de desenvolvimento. Você tem que saber tudo de antemão. Alguém comentou aqui, assim, a gente sai dos problemas antigamente, a gente saía sabendo de tudo, com a especificação na mão. Isso não existe mais. E num cenário onde eu tenho 20 órgãos públicos trocando informações, isso não é nem de longe o caminho, certo? Porque quando a gente começou a definir o projeto, no final, o órgão já trocou umas 3 vezes de diretor e umas 3 vezes de informações que eles vão compartilhar ou não. Então, essa definição a priori é muito difícil de ser digerida na prática. Além disso, você tem que parar para dizer, olha, o que é que a gente vai compartilhar? Eu tenho isso, e ter reuniões e reuniões de acordo para dizer o que é que vai estar lá e como você vai mapear. Depois de 3 meses, a gente esqueceu dessa informação. Vamos voltar para o início de tudo. Enfim, isso também não é interessante. E, com o passar do tempo, se você quiser estender essa solução centralizada com novas informações, de forma mais autônoma, mais dinâmica, assim, a complexidade disso é difícil de gerenciar. Então, a gente começou algumas ações para mudar um pouco esse cenário, porque o Banco Central recebe e fornece informações para um número de órgãos públicos, tá? Uma primeira inovação nossa foi realmente uma festa, foi a plataforma chamada Olinda. Ela nasceu numa iniciativa de dados abertos. Olinda quebra o paradigma de compartilhamento de dados. É algo assim, realmente, é como o blockchain, quando as pessoas, ou como a inteligência artificial, quando as pessoas começaram a entender o que pode fazer. Assusta. Ela usa uma DSL, um Domain Specific Language, que interpreta OData. OData é um padrão aberto de compartilhamento de dados, que é uma API consultável. Então, em questão de minutos, você consegue, na Olinda, de uma forma bem simples, definir todos os serviços de dados que você precisa, a partir das fontes que você tem, certo? Além disso, a Olinda tem várias vantagens. Ela oferece uma API Swagger, que é um padrão de descrição de interface para o qual tem um ecossistema de geração automática de código em mais ou menos 40 linguagens. Então, ela não só agiliza a publicação do dado, como ela agiliza também o consumo. Tá? E no OData, quando você vai especificar na Olinda, você não precisa, geralmente você vai especificar o acesso a dados, você tem que dizer, ó, eu quero, a minha assinatura permite acessar por isso, por aquilo, enfim. Na Olinda você diz, o conjunto de dados é esse. E quem vai acessar e conversar com a API diz como quer fazer isso. Ela é consultável, certo? Então ela tem uma série de vantagens. Quando a Olinda ficou pronta, e ajudou muito a alavancar o nosso programa de dados abertos, eu disse, pronto, vou dominar o mundo. A gente tinha lá o serviço florestal, que tinha meio servidor de TI, que era uma pessoa que não era de TI, mas cuidava das coisas, e há anos a gente precisava de dados para ajudar a decidir sobre empréstimos dado para aquisição de terras em zona de proteção ambiental. Tá? E a gente não conseguia essa informação. Em 3 dias, a gente implantou Olinda, capacitou e criou todos os serviços de dados que a gente precisava. Olinda implementa um conceito que a gente chamou de plug and play. Ela vai toda containerizada, assim, ela vai toda empacotada, que eu consigo implantar lá e rodar de forma bem simples. Tá? Bom, então eu disse, eu vou dominar o mundo, agora é uma festa, né? A gente avançou muito, como eu falei, no nosso programa de dados abertos. Quem quiser dar uma olhada, pode
ler o QR Code aqui e experimentar a interface, ela já está lá. Vocês vão ver, ela oferece uma API Swagger que você pode depurar, ela tem um próprio navegador de dados, enfim. Mas, com esse poder da Olinda, em Data Science, a gente fala muito dos data lakes, né, os lagos de dados. Com esse poder da Olinda, a gente começou a perceber o risco de ficar no oceano de dados. É ótimo, eu, de repente, podia acessar um bocado de coisa. Porém, com meu barquinho lá perdido nesse oceano de dados, como é que eu começava a responder algumas perguntas do tipo, né? Como eu poderia responder perguntas do tipo: que informações eu estou fornecendo para determinada instituição? Que informação a instituição me dá? Como é que eu controlo, especialmente no caso das informações sensíveis, como é que eu controlo quem acessou o quê? Porque no governo, assim, o governo tem o nosso avatar, né? E esse avatar são dados muito sensíveis. Aquele arquivo vai, aquilo vem, especialmente depois da LGPD, aquilo não funciona muito bem, entendeu? Eu não posso ficar recebendo certos dados. O ideal é que, se eu preciso para uma determinada finalidade, eu acesse somente quando eu precise e que eu tenha bem um controle muito definido de quando eu fiz isso. Tá? Mas nesse mundo de informações que a Olinda permitiu criar, e outros serviços de dados, onde é que eu poderia atracar o meu barquinho? Né? E daí surgiu a PIA, que é a Plataforma de Integração de Entidades Reguladoras. Ela, obviamente, não é restrita a entidades reguladoras. A gente brincava no final das reuniões, dizia: agora faz todos os testes considerando um hospital. Né? É uma plataforma. A gente aproveitou essa ideia do DLT com o seu potencial para descentralização. Por quê? Porque não existe essa hierarquia tão claramente definida entre órgãos públicos. É importante que os órgãos tenham autonomia para definir o que eles vão compartilhar e quando. Tá? E a gente começou a construir essa ideia de ter a governança dessa troca de informações, aproveitando a Olinda, mas não restrita a Olinda, obviamente, porque a Olinda é toda baseada em padrões, então quem oferecer a descrição de serviço Swagger para a gente funciona. Né? Então a gente começou a explorar esses conceitos de ter baixo custo, agilidade na publicação das informações, isso Olinda dá, flexibilidade, não ser intrusivo. Eu brinco que inovar é um exercício difícil, né? Necessário, mas difícil. Porque quando eu cheguei com essa ideia, os desenvolvedores blockchain que tinham lá no Banco Central, que já tinham tido várias experiências interessantes, as primeiras reuniões foi para convencê-los de que os dados não estariam no blockchain. Seria um outro tipo de dado que estaria no blockchain. Porque não faz sentido dizer para a SUSEP, CVM, que, de repente, eles vão movimentar todos os seus ativos de dados para o blockchain. Isso não existe, certo? Então, a gente pensou numa arquitetura que não fosse intrusiva, que a gente respeitasse isso, mas que, para os propósitos que nos interessavam, saber quem acessou o quê e que informação foi compartilhada, essa sim estaria lá. E mais, a gente começou a olhar para o DLT como uma oportunidade de compartilhar metadados, porque metadados têm tanto valor quanto dados, às vezes mais. Né? Então, a gente começou a ver a possibilidade de ter esse catálogo descentralizado, fortalecendo a governança, que é um problema muito sério quando se trata da troca de informações no setor público. Tá? Então, essa questão da da gestão dos metadados, sem controle central, não existe um controlador, os membros aderem e cuidam do que é seu, cada um dispõe os serviços de dados que tem, que está disposto a colocar lá, atualiza, enfim. Tá? E, se valendo da infraestrutura de blockchain, a gente tem dado a questão da autenticidade, saber quem fez aquilo, fez mesmo, não repúdio, e todos os outros benefícios disso daí. Meu tempo está quase acabando, eu vou dar uma corridinha aqui. Então, a PIA ela é uma solução que ela é baseada numa blockchain permissionada privada. A gente já discutiu a possibilidade de eu tornar pública, enfim, mas nesse contexto ela é privada. Ela usa a ideia do adaptador, o oráculo, ou seja, o dado está fora, está off-chain. A gente tem uma parte de dados on-chain e dados que estão fora. A gente usa o contrato inteligente
para especificar o que é trocado entre os órgãos. Isso é ótimo, porque, na prática, o que especifica isso? O instrumento normativo são os convênios ou alguns outros órgãos. Então, um contrato inteligente, ele reflete um convênio. Então, assim, a gente começa a fazer uma regulação mais digital. E a gente tem canais privados, ou seja, numa rede, os participantes podem definir trocas somente entre eles, que foi um requisito que a gente entendeu assim também. Então, basicamente, ela tem um catálogo de serviços de dados, de datasets, descentralizado, e para as solicitações que são feitas das informações, ela mantém o log de quem pediu o quê. No caso de informações restritas, eu quero saber o dado do seu CPF. Isso é bem interessante, tá? Bom, a gente não estava só brincando de mexer com blockchain, né? Então, a gente pegou um caso muito concreto, que foi o processo autorizativo no Banco Central, que envolve os órgãos do COREMEC, em especial a SUSEP e o CVM. E, basicamente, por exemplo, um exemplo de ato aprovado é quando alguém quer ser diretor de instituição financeira e passa por um processo de diligência. O Banco Central, por exemplo, pergunta à CVM, tem algum problema aí? Ou o CVM pergunta à SUSEP, tem algum problema em relação a ele? Me dá a informação curricular, me dá o histórico de ações punitivas, enfim. Essas são informações extremamente sensíveis, que muitas vezes levam semanas, porque algumas têm que ser trocadas por ofício, porque existe legislação que diz que ser enviado um ofício. Aliás, a inovação ainda esbarra, né, na legislação vigente, mas enfim. E aí, no final, sendo aprovado, ele pode compor a diretoria. Tá? A PIA foi desenvolvida, já está operacional, já está sendo utilizada. Na semana que vem, a gente tem uma reunião com todos os órgãos, porque agora a gente quer passar para incorporar a plataforma em processos de trabalho e começar a fazer com que os sistemas possam ser modificados para usar a PIA. Tá? Então, ela tem uma carinha, ela já está lá, os seus serviços. E foi ótimo, a primeira vez que o colega da SUSEP estava lá com a gente, um colega da área de negócio do Banco Central, quando a gente colocou a rede funcionando, eles enxergaram aquilo e disseram, pede a informação disso daqui. Aí foi um eco de parecia um coro. Foi bem interessante. Aí, o que é que tem tanto? Disse, não, essa informação a gente gastava de 2 a 3 semanas para ter acesso. Então, imagine o impacto, né, e o benefício disso para as áreas do banco. Isso aqui é só para dar uma ideia, né, da tecnologia que a gente usou nos dois, na Olinda e na PIA. A solução de compartilhamento de dados com governança não é exclusiva da Olinda, mas eu digo que a PIA mais a Olinda, a soma é muito maior do que as partes, né? A gente tem intenção de abrir, essa é a minha opinião pessoal, né? Isso é uma batalha pessoal, enfim. O banco, eu tenho pleiteado que o banco analise, porque eu entendo que essas são contribuições que podem ser compartilhadas com vários outros órgãos e com a sociedade de maneira geral. E, para fechar, lembrando, né, governo é o que a gente faz junto, não somente junto os órgãos, mas o governo com a sociedade. A gente espera um dia, por exemplo, a gente ter um participante na PIA que seja o cidadão dizendo, eu autorizo o Banco Central a pedir a minha informação na SUSEP, né? Então, a gente trabalha com isso. E quando a gente fala de inovar, a gente tem que realmente romper com o passado. Entender que muita coisa que a gente fazia simplesmente porque não conseguia fazer diferente, ou porque não tinha conhecimento, ou porque não tinha informação. A gente não renega tudo, né? E muitas vezes, esse romper com o passado e romper com a concepção sobre algumas coisas, diz respeito até com as tecnologias, né? Romper com a ideia de como o blockchain pode e deve ser usado. Ele vai ser usado como você achar conveniente, tá? E só assim a gente consegue, né? Mas na frente a gente vai olhar e vai dizer como é que a gente fazia isso, era muito ruim. Hoje a gente olha e diz, eles davam cerveja para criança. Como é que eles davam cerveja para criança? Bom, todo mundo quase, né, sobreviveu. Mas depois eles entenderam que não dá para dar cerveja para criança. Então, eu espero que mais na frente a gente consiga dizer, nossa, como é que se levava tanto tempo para ter acesso a serviços públicos, né? E a gente diga isso com felicidade. Foi um prazer. Muito obrigada, pessoal.